Olá, caros ouvintes da Vibe Mundial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa Práticas Integrativas Transformando Vidas, com oferecimento de NutriIris, Instituto de Iridologia Moderna, e Biokybernetic Smith. Como vocês já sabem, eu sou a Mariana e hoje eu estou aqui novamente com minhas queridíssimas Thamis e Niceia. E a gente ficou pensando, o que é legal conversar, né? O que será que é um assunto relevante hoje em dia? E aí a gente pensou num tema que é super interessante, porque ele vem tirando o sono de muita gente. É um tema que tira o sono de muita gente. O que é, pessoal? É a insônia, não é? Insônia. É difícil hoje em dia, não sei como é para vocês, meninas, mas a gente vive num mundo tão corrido, tudo é tão rápido, as luzes nunca se apagam, né? A gente sai do trabalho, volta para casa, chega em casa, cada um pega seu celular, ou então vai lá para o iPad, ou vai para os outros tablets que existem, aquela luz na cara nunca se apaga, e o corpo parece que não se apaga também. E aí chega a noite, 8 horas, 9 horas, 10 horas, vai dando aquela ansiedade, porque afinal a gente precisa desligar para descansar um pouco, porque no dia seguinte começa tudo de novo, mas parece que o corpo às vezes não desliga, não é? Eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm para falar sobre insônia? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi, meninas, estou aqui com essas duas maravilhosas profissionais da área da saúde para falar um pouquinho sobre insônia. Pessoal, insônia é uma condição que tem acometido muitas pessoas. E quem um dia na sua vida não teve um quadro de insônia? Ela pode ser desde uma ansiedade até mesmo patologias que estão ali nesse desequilíbrio, né, orgânico. Para falar um pouco mais sobre patologias associadas à insônia, eu convido a Niceia para falar esse aspecto e depois a doutora Mariana com seu parecer médico, o que a medicina tem a falar sobre isso. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos hoje aqui no nosso programa Práticas Integrativas, o programa que transforma vidas. Na nossa atualidade, dentro da iridologia, nós observamos muitos sinais que nos traz a questão da insônia. Por exemplo, um dos sinais que nós observamos dentro da iridologia, que está muito associado à insônia, é o eixo hipotalâmico. Ali onde está o nosso hipotálamo. Então, ali tem muitas informações e depende os sinais que nós vemos nesta determinada região é onde a gente observa, por exemplo, a causa da insônia. E a iridologia, principalmente essa nova metodologia, que é o novo mapa cibernético emocional sistêmico de iridologia, ele traz novas informações, porque muitas pessoas que têm problemas de insônia são pessoas que têm um pouco a dificuldade de viver o presente. Por exemplo, são pessoas que às vezes perdem a noite, passam a noite acordada pensando naquilo que já passou. E também naquilo que não aconteceu ainda, que é o futuro. Então, nós observamos e a partir daí a iridologia e junto com a Biokybernetic e os adaptogênicos, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, nós vamos fazendo os tratamentos para a insônia. E aí, meninas, o que vocês falam mais sobre a insônia para nós, doutora Mariana?
Eu acho que vale a pena a gente pensar em como era a vida antes dessa loucura que nós estamos hoje em dia. Porque se a gente for pensar, o ser humano vive nessa vida da civilização, historicamente, num período relativamente curto, né? A gente tem muito mais tempo aí de vivência enquanto ser humano, vivendo uma outra condição, sem toda essa tecnologia, sem todas essas luzes artificiais. E o nosso corpo foi programado para isso. Nosso corpo foi programado para de manhã, quando tem luz, ficar ativo, ficar atento para poder realizar as suas atividades. E com o passar do dia, na medida em que a luz vai diminuindo naturalmente, o corpo tende a responder a essa diminuição de luz, produzindo melatonina. E a melatonina é esse hormônio que vai pouco a pouco causando esse desligamento, né, essa vontade de descansar. Mas com a luz e com o nosso cérebro superativo, esse processo biológico acaba sendo prejudicado. Então, a gente tem um corpo preparado para dormir, só que a gente tem uma condição de vida e muitas preocupações que acabam atrapalhando esse processo biológico que deveria ser mais natural, mas acaba não acontecendo. Então, acho que, em primeiro lugar, vale falar que a própria sociedade acaba prejudicando um pouco esse nosso desligamento. Mas também a gente sabe que existem alguns fatores, né, que nós chamamos são fatores de risco para o desenvolvimento da insônia, além desse ambiente, além do ambiente social. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm histórias traumáticas na vida, que às vezes não conseguem, como a Nicéia falou, deixar esse histórico para trás e fica resgatando esses eventos, essas pessoas têm uma tendência maior para desenvolver insônia. Tem algumas condições biológicas, patológicas, como a Thames falou. Então, por exemplo, pessoas que têm dores crônicas têm mais insônia, pessoas que têm problemas respiratórios, como a síndrome da apneia noturna, pessoas que têm problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, e novamente volta ao que a Nicéia falou, né? Porque a ansiedade é o pensamento no futuro e a depressão o pensamento no passado, de uma forma bem simplificada. E além dessas questões patológicas, a gente pode desenvolver a insônia por causa de maus hábitos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm, às vezes, essa tendência a não conseguir deixar de lado os eletrônicos à noite, a alimentação, quem gosta muito de tomar café mais para o fim do dia, bebidas alcoólicas, porque o álcool, aparentemente, as pessoas acreditam que pode ajudar a relaxar, mas ele causa um relaxamento inicial para depois causar uma hiperexcitação. Então, esses hábitos de vida acabam também levando a uma maior tendência para o desenvolvimento da insônia. Então, a gente percebe que tem doença, sim, mas também tem questões relacionadas ao hábito e que podem ser mudadas, assim como eu vou falar um pouquinho mais para frente de algumas dicas para poder minimizar este problema. Isso mesmo, essas questões do vício nos eletrônicos tem sido algo que a gente tem discutido muito em consultório, em debates, né? Porque também leva a essa facilitação da insônia. Muitas crianças estão sofrendo com esse fator pelo fato, né, do não controle, às vezes, dos eletrônicos e tudo, porque a gente sabe que a luz, ela desperta, sim, o nosso cérebro, e para que nós possamos descansar, tem que estar ali no escuro e tudo mais. Mas eu falo para você, caro ouvinte, o porquê será que tem tantas pessoas interessadas em tantas situações e assuntos e esquecem do descanso do próprio corpo? Procrastinam as situações da vida. Tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, olha, eu não consegui vir naquele horário porque eu fiquei na internet até tarde, estou cansado, estou com o meu corpo cansado, não consigo mais produzir no meu trabalho porque eu tenho insônia e eu preciso de algum medicamento que me desligue para que eu possa dormir. Aí eu pergunto, será que não deveria desligar o tablet, o celular?
Será que a gente já tem que tomar remédio de cara? Não é bom fazer um acompanhamento médico, nutricional e também psicológico junto? Porque a insônia, ela sim pode ser patológica, mas pode ser um fator de hábitos, assim como a doutora Mariana já elucidou aqui para nós. Mas quando ele é patológico e nós queremos tratar de forma natural, o que nós devemos fazer, doutora Nicéia? E falando assim, uma coisa muito importante, que tem a ver muito com a parte nutricional, vocês sabiam que dormir emagrece? Então, assim, também não pode dormir demais, porque engorda. Mas o dormir, né? O dormir, ele emagrece, o dormir rejuvenesce. A gente fala muito e a gente observa dentro da iridologia a questão da hiperacidez e da hipoacidez estomacal. Então, por exemplo, que é a hiperatividade que você tem no estômago ou a hipoatividade. Isso também é uma das coisas que impede, né, você ter uma noite de sono. Isso mesmo, já dizia o sábio. Tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como uma pessoa bem simples, né? Aquela pessoa que tem só a sopa em casa. Isso já dizia alguns sábios. Na Europa esse assunto é bastante difundido, inclusive na Áustria tem o hábito de se comer a última refeição às 19 horas. Depois disso é só alimentos muito leves, porque a Áustria, no final da Segunda Guerra Mundial, sofreu muito com a questão de insônia. E alguns médicos naturalistas vieram trazendo essa informação de que comer menos à noite, tomar mais líquidos, assim, mais quentinhos, principalmente no inverno, favoreceria o sono e as pessoas descansariam mais. Então, é um hábito austríaco não se comer comida muito pesada à noite. Inclusive, os restaurantes fecham às 9 horas da noite. Isso é um costume muito grande nos países germânicos. E eles têm muito essa questão, eles levam muito a sério a qualidade de sono. Porque a qualidade de sono, ela é revigorante. É a sua saúde para o dia seguinte. É aonde você consegue praticar tudo o que você precisa dentro daquele período que você tem para trabalhar e estudar. E também tem um tempo para descanso, porque todos nós precisamos disso, isso é biológico. Sim. E aí, doutora Mariana, como a bioquibernética pode ajudar nas questões das pessoas hiperativas nas questões do sono? A bioquibernética é interessante porque como ela trabalha acessando o nosso sistema pela pele, ela vai provocando um relaxamento, primeiramente é um relaxamento físico mesmo, né? Então, a pessoa sente o corpo ir desligando na medida em que ela recebe essa aplicação. E na medida em que o corpo vai desligando, essa parte dos pensamentos, a mente, ela vai tranquilizando também. Essa pessoa leva esse relaxamento para casa e com isso ela consegue até mesmo dormir melhor. Então, a gente ouve bastante relato das pessoas que às vezes vão procurar bioquibernética e não por causa de uma insônia, como uma queixa primária, mas leva ali uma outra questão e aí ela volta para a gente dizendo que o sono melhorou. Isso é muito importante porque, assim como a Thames falou, o sono é totalmente fundamental para a gente conseguir restaurar a nossa saúde, né? E às vezes, quando você tem um problema inicial, como dor, ansiedade, depressão, aí o sono ele vai piorar como se fosse uma via indireta, né? Não é a insônia que começa, mas ela começa depois de um problema inicial. Só que quando a insônia começa, por causa da ansiedade, por causa da dor, por causa da tristeza, aí o corpo ele não consegue se restabelecer, e a pessoa acorda sem a sensação de que ela descansou, e o corpo perde essa capacidade de se recuperar desses problemas primários. Então, quando a pessoa tem algum problema de saúde, a gente precisa também se preocupar com a qualidade do sono, porque um corpo bem ativo e recuperado, ele tem maior capacidade para se restabelecer. E a bioquibernética é interessante que eu sempre acho isso, né? Como ela trabalha pelo corpo. Às vezes a pessoa tem uma questão traumática, emocional, tá
perdeu o sono, está triste, né? E aí apresenta sintomas também secundários a essa situação. Mas você trabalhando com relaxamento orgânico, aí os pensamentos vão se acomodando e isso leva a pessoa a conseguir um relaxamento mais profundo na hora de dormir. Aí quando ela acorda, ela está mais feliz e disposta e mais preparada para resolver estes problemas iniciais. Não é isso? É isso mesmo. E falando um pouquinho com a doutora Nicéia, né, que a gente tem tido assim uma grande experiência com a bioquibernética e a iridologia, principalmente agora com esse novo lançamento, né, iridologia cibernética emocional, porque a gente sabe também que os fatores de sono, né, ou a ausência ou o excesso de sono também pode ter relações com o campo emocional. O que você tem a dizer, Nicéia, e os adaptogênicos trabalham como? Os adaptogênicos, pessoal, eles atuam intracelular, onde eles levam a informação para aquele campo quando há uma necessidade. E aí, onde é que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar na psico, neuro, endócrino e imunologia. A maioria das pessoas, por exemplo, que tem, às vezes nem tem um diagnóstico, por exemplo, confirmado de tireoidite, por exemplo. A maioria dessas pessoas nós sabemos que tem problemas de insônia. Ou elas apresentam, por exemplo, não foi diagnosticado ainda, mas elas apresentam sintomas subclínicos. E aí os adaptogênicos, eles vêm de uma forma muito sutil levar essa informação. E aí a gente sempre fala que o menos é mais. Quando a gente está falando que o menos é mais, são pouquinhas borrifadinhas. Por exemplo, eu vou falar do Stabilize. O Stabilize, ele trabalha nesse campo psíquico, neurológico, endócrino e imunológico, onde nós juntando as técnicas, ele vai trazer esse relaxamento. Então, por exemplo, tem pessoas que com 3 borrifadas já dormem muito bem. Tem pessoas que com 5, tem pessoas às vezes que com 10 borrifadinhas dormem muito bem. Mas vai sedar a pessoa? Não, porque ele vai começar a trabalhar naquele desequilíbrio da nossa célula, por exemplo. Então, os adaptogênicos, e junto com esta nova metodologia da iridologia emocional cibernética sistêmica, vem trazer uma nova visão e novas soluções dentro das práticas integrativas. E aí eu falo assim, né? Por exemplo, se você vai para uma sessão de bioquibernética, e tem problemas, por exemplo, de insônia, né, meninas? A sugestão é você ir para o período da tarde ou até mesmo receber à noite o atendimento, porque você desliga. É como, por exemplo, você desliga a máquina e depois liga novamente. Então, há um grande relaxamento. E a gente observa, não é um relaxamento, por exemplo, único, por exemplo, só daquela noite. Porque a informação continua na célula. E o sono, dentro daquilo que é proposto, ele vai acontecer. Não é verdade, meninas? É isso aí. Então, as pessoas que são hiperativas, o horário ideal é à tarde e à noite. E as pessoas hipoativas, fazer pela manhã, porque aí ela vai ter mais disposição para enfrentar o dia e vai dormir muito bem. Porque as pessoas hipoativas, às vezes, elas estão hipoativas porque também estão muito ligadas ao campo eletrônico, eletromagnético. E as pessoas não devem se esquecer também de se alimentar bem, de respirar, de entender que nós estamos aqui nesse planeta lindo, maravilhoso, denominado planeta Terra, o planeta azul, para que nós possamos viver. E viver com qualidade de vida. E o sono, ele é essencial para a qualidade de vida. Doutora Mariana, quando é uma coisa assim que está muito patológico, o que a medicina encara?
Olha, existem algumas recomendações, né? Então, em primeiro lugar, para todo mundo que tem insônia, a gente tem que descartar se existe alguma doença, alguma condição patológica que precisa ser tratada especificamente. Uma vez descartada essa doença, a gente começa falando da higiene do sono, que é tentar mudar os hábitos. Tem várias dicas, nem tem tempo aqui para a gente falar de todas elas, mas eu queria falar de uma que ela não é tão óbvia. Então, se você tiver insônia, no meio da noite acordou e viu que perdeu o sono, a melhor coisa, segundo os protocolos, é você levantar da sua cama, não fica fritando, sabe? Vira de um lado, vira de um outro, e aí olha para o relógio, vira de um lado. Então, assim, perdi o sono, levanto da cama, desço um pouquinho, vou fazer uma leitura com luz baixa, tomar um chazinho, né? Então, fazer alguma atividade para você ir relaxando, tira o relógio. Se puder colocar o despertador ali pertinho, mas não fica olhando para o relógio, não é bacana, porque isso aumenta a ansiedade. Em geral, em 20 minutos é um tempo que a gente começa a sentir que está ficando com sono novamente. Aí você volta para sua cama. Então, a cama é um ambiente para dormir, não é um ambiente para ficar fritando. Eu já tô com sono, só de ouvir vocês falar. Já me tá me É dando isso soninho. mesmo, porque assim, nós devemos procurar a qualidade de vida e a nossa cama muitas vezes é usada como a extensão de um escritório. Exatamente. Tem gente que come na cama, tem a total saúde para comer na mesa, sentar à mesa e comer, mas toma café da manhã, almoço e jantar na cama. Gente, cama é para dormir. Cama é para dormir. Vamos aí levantar das camas, né, e usar elas somente para dormir, né, porque é o que nós precisamos. É claro, né, que as pessoas têm as suas atividades no dia a dia e isso faz parte. Mas agora, falando, já chegando no final, falando das novidades, conta aí, doutora Nicéia, o que vai acontecer em novembro? Muitas novidades. Ó, antes eu quero deixar um convite especial. Nós vamos ter um curso de iridologia, uma grande formação em iridologia, que é o nosso curso intensivo, que vai do dia 17 ao dia 23 de outubro. Então, se você quer fazer uma grande formação, vem para NutriIris. E também nós vamos ter exclusivo, é totalmente exclusivo, uma turma do Matriz Plus no dia 24 de outubro. E aí também queremos fazer o convite especial do simpósio internacional de práticas integrativas da NutriIris e da BioKibernetic-Smith. Para todos que estão nos ouvindo, pode participar. Para todos os profissionais da área da saúde, para todos os leigos, todos podem participar, todos que se sentem tocados para vir para a transformação. E aí, no dia 19, nós vamos ter, meninas? Nós teremos a nossa semana bioquibernética. A imersão já foi, começando com os cursos Matriz Plus e Duetos no dia 19. No dia 21, nós teremos o curso Mestre Bronze. No 22, Mestre Bronze e o novo módulo, que é o módulo Extra Prata. E no dia seguinte, 23, nós teremos o nosso Extra Especial. E durante esta semana da BioKibernetic, nós vamos fazer o lançamento do novo mapa de iridologia emocional cibernética sistêmica. Nós escolhemos o Brasil para estar fazendo este lançamento. Então, vai ser um evento 100% presencial. Então, venham participar conosco. Anotem aí os nossos contatos. 11 99208 1224, 011 99208 1224 e doutora Thames? 11 97 295 8630, 11 97 295 8630. Para vocês, nós deixamos um grande beijo, um abraço. Juntos somos mais fortes. E show preguiça! Vamos levantar da cama, viver o nosso dia e usar a cama para dormir. E deixar os tablets de celulares de lado um pouco, olhar nos olhos, hein? Isso mesmo. E para os casados, gente, namorar é uma grande dica. Isso. Um forte abraço, pessoal. Nos vemos no nosso próximo programa. E onde nós estamos, meninas? Na Vibe Mundial. O nosso alcance é mundial. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Você